Olá, então vamos dar sequência aqui e entender uma outra coisa que geralmente os alunos têm dúvida, né? Eu conversei com alguns alunos sobre site responsivo e eles tiveram essa mesma dúvida. Então já vou estar tirando essa dúvida no início para que vocês entendam melhor como que vai ser o projeto que nós vamos seguir durante o curso. Como que funciona, né, o site responsivo? Quando o site vai saber, né, na verdade, onde eu vou passar essa informação para o site saber em qual dispositivo ele está trabalhando para que ele se ajuste. Então, isso é uma pergunta até interessante. Vamos criar aqui um novo HTML, só para que eu possa mostrar para vocês. Tem uma parte do código, aqui acima, geralmente dentro do cabeçalho, que nós chamamos, né, os arquivos externos. Então, aqui eu tenho um meta, pode ser tanto abaixo ou acima do título, isso aqui não faz diferença. Tá já? Quando a gente tem uma folha de estilo CSS, nós linkamos ela aqui. Então, basicamente, nós fazemos dessa forma. Ensinei isso aqui no curso de CSS, vocês já sabem disso. Você pode também clicar, segurar e arrastar ela para ali. Então, eu vou colocar rel, né? Ela vai ser o quê? Uma folha de estilo. Então, automaticamente, você tem que utilizar o style sheet. Perfeito. Depois tem um parâmetro que nós já colocamos, mas isso aqui eu nunca entrei muito em detalhe nele, né, nos meus cursos. A gente colocava média e colocava para que ele se adequasse a todo tipo de mídia. É aqui que nós vamos trabalhar, mas já eu volto nele. E aqui eu tenho outro parâmetro que é onde está o meu CSS, que seria o link dele. Também vamos preencher aqui, embora eu não tenha nenhuma folha de estilo, é só fictício para que vocês entendam. Então, em qual mídia eu quero que seja aplicado aquele CSS? Vamos supor que eu estou fazendo aqui, eu fiz dois CSS, um para desktop e outro para mobile, né, para celular. Então eu quero que ele aplique o meu estilo de celular, mobile. Perfeito, ponto CSS. Eu quero que ele chame esse estilo, mas ele só vai chamar esse estilo com uma condição que eu vou passar aqui. Ó. Se a minha mídia, né, se o meu screen, a minha tela, for, por exemplo, menor, né, do que 480, por exemplo. Então, se o tamanho dela, na verdade, máximo, seria mais fácil fazer dessa forma. Se o tamanho dela máximo atingir os 480. Então, aí sim ele vai chamar esse estilo para mim. Como assim? Vamos lá, então. Aqui na média, então na mídia, eu vou utilizar o screen e vou colocar. Vai ser um screen, uma tela I, onde aqui ela tenha aquela condição que nós fizemos antes lá. Um tamanho máximo, então max device, um tamanho máximo ali do meu aparelho, na minha tela, seja na largura 400, vou colocar aqui 70 pixels, por exemplo. Perfeito, 470 pixels. Então, o que eu fiz aqui nessa linha? Eu falei, né, nessa linha aqui que só vai ser carregado para mim esse estilo mobiles.css, esse CSS, se aquele meu site ele for aberto em uma mídia, em um screen, com um tamanho máximo de 470 pixels. Significa que se tiver 471, ele já vai abrir para mim em outro estilo CSS, que eu vou colocar aqui embaixo. Então, vamos supor que eu queira falar aqui, por exemplo, que o tamanho... se eu colocasse 2 máximo, daria problema, tá? Porque vamos supor que fosse 460, ele ficaria perdido. Então, isso também tem que ser bem analisado. Se fosse 460, ele poderia tanto carregar o estilo mobile quanto o estilo desktop. Por quê? Os dois ali, né, têm aquele tamanho. Então, aqui eu já vou trabalhar com o mínimo. Eu quero que ele carregue para mim o estilo desktop só se constar no mínimo dele 471. Então, por exemplo, se ele for menor que 471, ele já não entra nesse estilo desktop, ele está no estilo mobile. Então, você vai criando aqui no seu CSS as condições. Ele vai carregar para mim essa folha de estilo, por exemplo, mobile, só se o tamanho máximo atingir a 470. Se ele vê, né, que o tamanho mínimo da mídia em que foi aberto, por exemplo, num notebook com a resolução de 800 por 600. Então, ele já não carrega esse estilo mobile, ele vai carregar o estilo desktop, porque ele está, né, com um tamanho mínimo ali de 471 ou mais. Então, é interessante vocês entenderem isso, porque você vai precisar sim de criar mais de uma folha de estilo. E pode ser mais de uma para mobile, mais de uma para desktop, como nós vamos fazer. Por quê? Porque para mobile eu tenho várias resoluções. Eu posso também usar na vertical e horizontal.
como eu já falei algumas vezes. Então, tudo isso nós vamos ter que criar aqui a condição dentro do nosso campo mídia para que o meu navegador, né, ou o meu dispositivo ali que eu estou utilizando para acessar, ele interprete qual folha de estilo ele vai carregar.